Queridos irmãos e irmãs, vamos começar, são 10h30. Hoje vamos continuar aquele assunto da semana passada, relativamente à comida, e hoje a questão do sangue e depois também a bebida. Os irmãos estavam a semana passada, que conclusão é que chegaram? Podemos comer de tudo? Chegou? Então diga-me. Sim, diga. Baseado na palavra. Aquilo que eu compreendo através daquilo que eu leio. Mas isso não é a minha opinião. Mas diga. Pode partilhar. Na minha opinião, penso que não. Nem sangue. Não se pode comer de tudo. Não, a questão do sangue vamos considerar hoje. Nem, no caso das nossas festividades, sardinha consagrada ao São João, tudo que seja naquele dia consagrado àquele santo, aquela comida, eu não como. Muito bem. Porque se em Atos fala, através de Tiago, que pareceu bem ao Espírito Santo, não comer sangue, não comer carne sacrificada, e não se prostituir, por que razão é que eu tenho que não me prostituir e praticar as outras coisas? Mas essa é a minha opinião, pastor. Sim. Não, e tem. Hoje os irmãos têm fundamento bíblico, não é? Portanto, sabem onde estão os versículos, não é? Portanto, é uma questão de interpretação e de enquadramento também. E cada um tem direito, naturalmente, a ficar com o seu pensamento e a ser fiel ao Senhor, não é? Nesse aspecto. Irmão Américo? Irmão pastor, só para o irmão Santos estar com a sardinha do... como é que o irmão disse? O irmão Américo, não dialogue aí. É que cada um tem direito, sim, mas cada eu um tem queria direito à sua dar opinião. uma explicação. A sua. A minha. Deixa o irmão Santos. Mas posso falar? Pode. A sardinha não é dedicada ao São João. A sardinha tem os seus pontos. Nesta altura, por exemplo, a sardinha é seca, não presta, nem as fábricas compram. E muitas vezes perguntam-nos, porque é normal, quando é que a sardinha é boa? E eles dizem, olha, a partir de São João, é normalmente assim, a partir de São João, quer dizer, a partir do mês, ou no meio do mês de junho, a partir daí ela começa a ser boa. E depois começa a declinar outra vez. É só esta explicação. Não era tanto isso que eu... Mas está bem, mas serve também. Vamos considerar a questão do sangue. E eu vou andar um bocadinho para cá e para lá, aqui no Antigo Testamento, tal como a semana passada também fiz Antigo Testamento e Novo Testamento. Primeiramente dirigia-vos ao capítulo 17 de Levítico. A semana passada também considerámos Levítico, o capítulo 11, que foi dos animais considerados puros e impuros, ou que se podiam comer ou não comer. Hoje vamos considerar a questão do sangue em particular. 17. Vai ser o versículo 10 até o 14. O texto base está aí. Levítico capítulo 17, versículo 10 a 14. Os irmãos encontraram? Levítico. Então, capítulo 17, versículo 10. Também, e este também obriga-nos a vir atrás, eu depois venho. Também, qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei o meu rosto e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto o sangue
é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que apanhar caça de fera ou de ave, que se pode comer, derramará o sangue dela e o cobrirá com pó. Pois, quanto à vida de toda a carne, o seu sangue é uma e uma mesma coisa com a vida. Por isso, eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Um texto particular em relação à questão da proibição, que é clara, de comer sangue de qualquer animal, fosse ave ou qualquer outro, e que naturalmente levaria a uma punição. Seria extirpado. Extirpado quer dizer que seria morto, não é? Retirado. Agora, os irmãos notaram que esta questão de comer sangue, dois aspectos. Primeiro, qual é a relação entre sangue e vida? Por este texto. Por este? Não só, mas por este texto. Qual é a relação entre sangue e vida? O sangue movimenta-se no corpo, não é? Nas veias, sim, por todo o corpo. E se nós ficarmos sem sangue, o que é que acontece? Morremos. Portanto, neste sentido, podemos dizer que o sangue é vida. O sangue é vida. Que a vida também está no sangue. Se nós não tivermos sangue, naturalmente que perdemos vida. E é por causa disso, quando perdemos sangue em demasia, que precisaremos de uma transfusão de sangue. Não é? E aí nem sequer vou entrar na questão das testemunhas de Jeová, porque essas são avessas, inclusive é por causa delas, já os cientistas tiveram que trabalhar no sentido de fazer sangue sintético, que não seja desse modo. Mas há uma outra ideia que está associada aqui com a questão do sangue. É a expiação dos pecados. Exatamente, é a expiação de pecados que está aí. É um sangue que era usado para expiação de pecados. E aí nós temos que ir um pouquinho mais atrás, neste mesmo capítulo, para ver exatamente isso. Não é? E então vamos ao início do capítulo 17. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes: isto é o que o Senhor tem ordenado. Se é aquilo que o Senhor tem ordenado, então quer dizer que era para cumprir. Levítico capítulo 17. E agora versículo 3. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora do arraial e não o trouxer à porta da tenda da revelação para o oferecer como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse será imputado sangue. Derramou sangue, pelo que será extirpado do seu povo, a fim de que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios que oferecem no campo, isto é, a fim de que os tragam ao Senhor à porta da tenda da revelação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios de ofertas pacíficas ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor à porta da tenda da revelação e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, após os quais eles se prostituem. Isto lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Dir-lhe-ás, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que entre vós peregrinar, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda da revelação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. E cá aparece outra vez a punição máxima, extirpar. Agora, meus irmãos, o que é que está em causa aqui?
qual é a indicação, a orientação da parte do Senhor? Tinha a ver com a questão do sistema de sacrifícios, não é? Portanto, era possível, no verso 2, era possível a qualquer homem da casa de Israel, ou seja, apenas para os judeus, imolar-se um boi. O que é imolar-se? Sacrificar-se, não é? Imolar-se um boi. E sacrificar quer dizer cortar, matar-se o animal para o sacrifício. Imolar o boi, ou o cordeiro, ou a cabra, no arraial ou fora do arraial. E eu pergunto, o que é que era o arraial? Onde é que estava o arraial? À volta do tabernáculo. Fora do arraial eram lá nas tendas onde estavam espalhadas as várias tribos, exatamente. E não o trouxer à porta da tenda da revelação, e cá está a tenda da revelação, como sendo o quê? Era o tabernáculo que era transportado durante aquele tempo de 40 anos do deserto e até terem entrado, não é? Portanto, era a tenda da revelação. Para o oferecer como oferta ao Senhor, ou seja, aquilo que está a dizer aqui é que qualquer homem da casa de Israel poderia imolar um dos seus animais, mas deveria trazê-lo, e poderia fazer isso até, digamos, junto à sua habitação, mas deveria trazê-lo onde? À porta, ao sítio próprio, para ele ser dedicado, ser consagrado. E para que o seu sangue fosse aspergido no altar. O que significava, meus irmãos, logo aqui à partida, uma coisa muito importante com o sistema sacrificial. Não havia sacrifícios permitidos fora do lugar certo. E o lugar certo era onde? Na tenda da revelação. E tinha que ser feito através de quem? Qual era o agente? O sacerdote. Então, isso nós encontramos no texto. É o verso 6, não é? E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da revelação. Esse era o lugar próprio. Quer ele o imolasse, quer fosse fora do arraial, quer o trouxesse ali e fosse imolado ali, esse animal era entregue ao sacerdote e o sangue então era aspergido. E eu pergunto agora, meus irmãos, isto é muito importante. Nós vemos aqui, conseguimos ver uma relação entre o sangue e o sacrifício, certo? E nós sabemos como esta questão de sangue e sacrifício em toda a Escritura é de extrema importância. Extrema importância. No verso 11, que nós lemos há pouco, eu comecei por aí, para ir logo ao assunto, mas nós sempre temos que vir um pouquinho mais atrás e às vezes à frente para ver o enquadramento. O verso 11, o Senhor diz, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lhe tenho dado sobre o altar. Então o sangue é para ser derramado ou aspergido, aliás, sobre o altar, não é? Para quê? Para fazer expiação da vossa alma, dos vossos pecados, não é? A expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Isso foi Deus que determinou. E antes de avançar mais, deixem-me fazer uma pergunta. Onde é que os judeus hoje fazem a expiação pelos seus pecados? Não tem templo. Então, onde é que eles fazem? Não há sacrifício. Se não estão a ver até o contexto aqui, voltar a ter o templo. Porque desde que o templo foi destruído, no ano 70 da era cristã, nunca mais os judeus fizeram sacrifício. E os irmãos estão a perceber, neste conjunto de versículos, estão a perceber porque não era permitido ao judeu, fora do arraial ou no arraial, e onde é que é o arraial do templo agora, até está ocupado pelos islâmicos, não é? Mas fora do arraial, imolar e depois trazer ali. Porquê? Porque dentro do templo que não poderiam estar a levar o animal para que o seu sangue fosse aspergido. Bom, e eu pergunto, e é preciso restaurar o templo para que o judeu possa ser liberto do seu pecado e perdoado do seu pecado, expiado do seu pecado hoje? Porquê? Jesus já está. Jesus então já entrou lá, não é? Expiou o nosso pecado,
E foi com o seu sangue que ele derramou, que foi o suficiente para que o nosso pecado fosse expiado. Então, meus irmãos, neste contexto, e já vamos mais ver, mas neste contexto, nem para o judeu, nem para o gentio, a questão de derramamento de sangue vai estar aliado com expiação de pecado. Porque isso já foi banido, certo? Portanto, aquilo que era um aspecto importante para o judeu, e até neste contexto Levítico 17, hoje já não tem fundamento. Bom, o que é que nos sobra então? A questão do sangue e da vida e de ser permitido ou não comer um animal com sangue, certo? Porque a questão de expiação já está completamente fora de hipótese. Os irmãos estão a ver como nós vamos, digamos, caminhando. Então vamos ver esta questão aqui, como é que começou, de onde é que veio. Eu achei um versículo muito interessante, em Gênesis, capítulo 9, e as coisas vêm desde a antiguidade. Capítulo 9, depois do dilúvio, é de facto interessante, e isto até ligando com o que nós vimos a semana passada, de poder comer de uns animais e não comer de outros. Não é? Capítulo 9. É o versículo 4 que eu quero, mas vamos começar logo no primeiro. Então, capítulo 9 de Gênesis, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo o animal da terra, toda a ave do céu, todo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Quais? Todos. Alguma variação, alguma exceção aí? Todos. Verso 3. Se isso não for suficiente, o verso 3 reforça. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. Então, até aqui, o que é que? Alguma proibição de comer uns e não comer outros? Não. Isso vai surgir mais tarde, certo? Os irmãos estão a ver que no início não havia proibição. O que significa, podemos concluir o quê? Se não havia proibição nesta altura, Deus permitiu, é porque quê? Porque se podem comer. Ou seja, nesta altura não havia distinção entre imundo e puro, certo? Essa distinção aparece mais tarde e também não vamos desvalorizar isso. Atenção, a palavra de Deus tem o valor que tem, não é? Toda ela tem valor, mas, digamos, quando nós chegamos ao povo judeu em si, não é? Portanto, para o povo em geral, descendentes de Noé, era permitido comer de qualquer animal. Não havia diferenciação, não havia exceção, não havia, digamos, classificação entre imundo e impuro. Quando Deus escolhe um povo, que é o caso de Abraão, também não vai fazer essa exceção. Mas é depois, então, no Êxodo, não é? Com a saída do povo do Egito, que essa diferenciação vem, certo? É importante termos este contexto histórico, este marco histórico aqui. O que significa também, é uma das conclusões que podemos tirar, que a imundícia em si não está propriamente no animal, porque Deus criou todas as coisas. Está em quê? Numa ordem que Deus deu ao povo. Os irmãos estão a ver? Concordam comigo aqui? Deus criou, podiam comer de todos, mas depois deu uma ordem específica a que povo? Ao seu próprio povo. Não é? Pronto. E aquilo que nós considerámos a semana passada, quando entramos no Novo Testamento, é que a interpretação do próprio Senhor Jesus e do apóstolo Paulo é que nada devemos considerar como imundo. Agora, Paulo está a falar, e digamos esse contexto vem de quem e com quem? Com os gentios, não é? Não chames tu imundo àquilo que Deus purificou. Portanto, a questão de comer ou não comer deste animal ou daquele também não é, assim, para nós gentios, alguma coisa relevante, certo? No animal em si. Subsiste
E agora eu estou, digamos, a ligar as coisas e vamos retomar a questão do sangue. Subsiste a questão da decisão da Assembleia de Jerusalém, que o irmão Santos mencionou. Digamos, não vos impor outra coisa, senão que vos abstenhais da carne sacrificada aos ídolos, do sangue, da prostituição. Certo? Sim. Certo. Sim. Aquilo que Deus purificou. Não é? Pronto. E isso é no capítulo 10 e 11 de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 15 então tem a Assembleia, e depois tem Paulo mais tarde a dizer que ele pode, todas as coisas lhe são lícitas, digamos, até nem vimos esse versículo, mas conhecemos-lo, e que não chamamos, o que é o ídolo? O ídolo não é coisa nenhuma, não é? O ídolo, na verdade, não é nada, porque o ídolo é a imaginação nossa, ou é um valor que nós damos a quem não tem realmente valores, não é? Pronto, mas, de qualquer modo, Paulo ainda mencionou a questão do tropeço. Se eu, ao estar a comer, isso está a servir de tropeço para outro, o que é que Paulo diz? E eu posso seguir o seu conceito, não como, certo? Portanto, já é uma questão agora de testemunho do que propriamente de ordem. Se irmãos estão a ver, nós precisamos diferenciar as coisas. É o testemunho. Isso para mim, e agora, digamos, voltando aqui à questão do Santo António ou do São João, ou seja, o que for, se o testemunho que eu vou dar ou aquilo que os outros veem é considerado que, no fim de contas, eu sou comum ou não estou a ser cristão, então o melhor é eu não estar associado com isso. Mas é uma questão, a meu ver, é uma questão pessoal, e não com, digamos, a intenção, é o testemunho e que é importante para nós. Mas naturalmente que Nós devemos comer a carne que a nós faz bem. também Há pessoas que não podem, seja de porco, seja outra coisa. Então, temos este aspecto aqui. Ora, capítulo 9, então, de Gênesis, nós tínhamos lido até o versículo 3, vamos ao 4, e o 4 é que tem aí. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E os irmãos estão a notar a diferença aqui? Ou seja, a geração descendente de Noé podia comer de qualquer animal, não havia proibição. Mas, contudo, comer um animal com a carne dentro de si, isso não deveria. Com sangue. O que é que eu digo depois? Com sangue. Não deveriam. Então, o que é que deveriam fazer? Deviam degolar o animal e tirar-lhe o sangue. E está a vir à minha memória quando a minha mãe, quando nós éramos pequenos, ela tinha algumas galinhas, alguns coelhos, e naturalmente que em dia de festa lá vinha uma. Matava a galinha. E como é que matava a galinha? Cortava-lhe o pescoço e saiu o sangue. Saiu o sangue. O caso do coelho também depois, digamos, levava ali 2 murros e tal, para ficar meio atordoado, mas depois era cortado também. Digamos, isto é uma prática que nós temos para quê? Para limpar a carne do sangue. Isto é uma prática que, digamos, se tornou comum sem que seja propriamente ou que tenha que ser um ritual religioso, mas que se tornou comum aqui. O verso 5 diz: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal o requererei, como também do homem, sim da mão do irmão, de cada um requererei a vida. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Portanto, a questão de derramamento de sangue é aqui relacionado com o quê? Com a vida, como não pode deixar de ser, e continua a ser. Independentemente de qualquer conotação religiosa, seja como for, em qualquer sociedade nos dias de hoje, se nos tirarem o sangue, nós perdemos a vida. Não é? Agora, a questão de beber do sangue. Bom, porque é que isso era uma proibição? Deuteronômio,
ainda no Antigo Testamento. Já está, exatamente. Fez bem a sublinhar, porque eu tinha exatamente essa ideia, por isso é que foi esse versículo, mas era Deuteronômio capítulo 12. Só para lembrar que Deuteronômio vem de duas palavras, deuteros é outra, nomos, lei. Portanto, outra lei. Não que seja outra lei, mas a repetição da lei. E, portanto, o livro de Deuteronômio faz a repetição da lei. Capítulo 12, versículo 15. Todavia, conforme todo o teu desejo, e os irmãos vão perceber o que é este desejo aqui, poderás degolar e comer carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que Ele te houver dado. Tanto o imundo como o limpo comerão dela, como da gazela e do veado. Conforme o teu desejo, isto é, conforme te apetecer, esta carne ou aquela, podes comer, não é? Mas o que é que teria que fazer? Degolar. E para que é que era este ato de degolação? Para deitar-se fora o sangue, não é? Portanto, esta era uma prática. Verso 16. Se houver dúvidas, o verso 16 explica, enfatiza. Tão somente não comerás do sangue, sobre a terra o derramarás como água. Então, digamos, neste contexto, não deve. Pois é. É por causa disso que nós estamos a tratar deste assunto. Não é? Neste contexto, não deve comer o sangue. Está bem. Não foi... Pois, está bem. Muito bem. Está bem. Eu quero dizer aos irmãos que também já tenho comido, que gosto, que não me faz mal, lá de longe a longe. Mas o que eu quero dizer é isto, o que eu procurei responder à irmã Laura é, neste contexto bíblico, o judeu não comeria. O judeu não comeria. Está a ver? Neste contexto, o judeu não comeria. A irmã Manuela está a dizer uma coisa, porque ela não é judia e não está neste contexto. Está bom? Portanto, vamos colocar as coisas no devido lugar até chegarmos às conclusões e sentirmos que temos liberdade ou não temos para isto ou para aquilo. Certo? Mas, digamos, o importante é o fundamento bíblico primeiro e depois, então, aquilo que é o nosso sentir, as nossas opiniões. Eram leis para o povo judeu. Não estavam obrigados, a menos que o gentio estivesse associado com o judeu, em casa do judeu. Aí sim, as regras eram aquelas. Verso 22, ainda deste capítulo. Como se come a gazela e o veado, assim comerás dessas carnes, isto é, das outras carnes, segundo o teu desejo. O imundo e o limpo igualmente comerão delas. Tão somente, verso 23, guarde-te de comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. E aqui, comparado com aquele versículo, ou com aquele texto, porção de texto que nós lemos há pouco em Levítico, os irmãos recordam-se, foi por aí que eu comecei, havia dois aspectos fundamentais relacionados com a questão de não comer o sangue. Um deles é que o sangue era expiação de pecado. O outro, que o sangue é naturalmente a vida. E, portanto, não se deveria estar a tirar o sangue do animal, porque tirando o sangue do animal era a mesma coisa que o levar à morte. Portanto, tenho uma dúvida sobre este estudo e só o pastor me pode esclarecer essa dúvida. E o que acontece àqueles que não conhecem estas coisas? Ok. Eu respondo a isso, digamos, mais adiante. Está bem, irmão? Porque agora estou a procurar para os judeus e qual é o fundamento bíblico para eles. E depois vamos ver até que ponto nós estamos ou não estamos vinculados a isso. Certo? Então,
Portanto, no contexto dos judeus, de facto, eles não podiam tocar no sangue. Tocar naquele sentido, tocar para comer. Não é? E, ao mesmo tempo, eu penso também que há um outro aspecto aqui de valor moral associado com isso. E há pouco o irmão Romualdo mencionou olho por olho, dente por dente. Ou seja, e nós encontramos isso. Não é? Se eu derramar sangue, se eu derramar sangue de alguém, eu estou, digamos, a arriscar a morte dessa pessoa. Então eu devo pagar, digamos, com o meu próprio sangue para eu saber o que custa. Digamos, esta é a chamada lei de talião, que já existia, digamos ali, de certo modo, acaba por entrar. É pagar com o mesmo valor. Isto é, a vida tanto vale para mim como vale para os outros. Então, eu não quero que me tirem a vida e prezo a vida, não vou fazer isso aos outros também. Portanto, é uma questão moral que está associada aqui. Não derramarás sangue, porque, de certo modo, vais pagar e vais sofrer do mesmo modo. Portanto, digamos que há aqui 3 aspectos que nós encontramos associados com isto. É, a meu ver, o principal, a expiação, o sangue é a expiação do pecado. O sangue é a vida do corpo em si. Portanto, e quando falo em vida, falo em saúde, falo em preservação, mas também o aspecto moral de que o derramamento desnecessário, inútil, forçado de sangue é uma ofensa ao próximo e que tem que ser naturalmente punida. E punida como? Do mesmo modo, com o mesmo valor. Meus irmãos, quando nós passamos para o Novo Testamento, o que é que encontramos relativamente à questão do sangue? E quando passamos para o Novo Testamento, aí começo a deixar abertura para responder à irmã Laura, ao irmão Júlio, à irmã Manuela, a todos nós que somos gentios não judeus. Então vamos ver Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 22. O fundamento de Deus fazer estas proibições do sangue é que se nós pensarmos bem, no sangue está o bem e também está o mal. Não é? Porque há pessoas que têm sangue contaminado, muitas doenças que transmitem através do sangue. E isso até era uma salvaguarda para as pessoas. Então quer dizer que não se deve fazer transfusão de sangue. Não, porque o sangue hoje é analisado. Ora bem, é isso. Qualquer transfusão de sangue hoje, na altura não havia. Não. Os animais hoje têm veterinário, têm médicos que tratam deles. Naquela altura não. Comiam de tudo e contraíam doenças que, se o homem comesse o sangue, podiam ser transmissíveis ao homem. Portanto, isso é uma salvaguarda para a saúde do próprio homem. Então temos aí um outro valor adicional, que é o valor higiênico, que preserva a vida também, não é? E é verdade, porque de facto, digamos, o nosso corpo no nosso corpo circula o sangue, é o fluido que está lá, e ele é transportador de bactérias e de vírus e não sei o que mais. E se não for devidamente cuidado, obviamente que pode levar a isso, não é? A questão de transfusão de sangue, obviamente, não tem a ver apenas com a questão de higiene, mas também com o tipo de sangue, o tipo sanguíneo. Dar uma transfusão de sangue a alguém que não pode receber um determinado tipo de sangue é matá-lo, não é? Mas hoje sabe-se isso. Naquela altura, isso era desconhecido, a par de outras coisas. Portanto, reparem, no devido contexto, e obrigado por essa, no devido contexto, o que Deus está a querer fazer é preservar o seu povo de quê? Da morte, de doenças, todo um conjunto de coisas. No entanto, é bom não esquecer isso. E isto, meus irmãos, para mim é fundamental. A questão da expiação do pecado através do sangue é, certamente, o principal, aquilo que se destaca entre todos.
Portanto, convém, digamos, ter isso bem presente. E chegamos ao Novo Testamento e vamos ver exatamente esse valor que é dado à questão do sangue derramado para a expiação de pecado. E então chegamos ao capítulo 9 de Hebreus, versículo 22. Já agora vamos um pouquinho mais atrás. Verso 15. E isto porquê? Porque fala aí do novo pacto. E já agora aquele texto que nós lemos há pouco, em Gênesis capítulo 9, também fazia parte de um pacto, eu é que não continuei a ler, mas fazia parte do pacto noénico, ou seja, o pacto que Deus fez com Noé. E esse pacto era através do arco-íris, não é? Mas reparem, nesse contexto tinha a questão do que podia comer, do que não podia beber, da questão do sangue, etc. Aqui no Hebreus capítulo 9, versículo 15, vem falar de um novo pacto. E é por este pacto que nós estamos abrangidos, certo? E por isso é mediador de um novo pacto. Quem é que é mediador de um novo pacto? Jesus, não é? Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna, pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive, pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. E quase todas semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. E quase todas as coisas, notem, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então a questão do sangue derramado era para remissão de pecados. Bom, mas qual é a diferença então entre sangue derramado e o sangue degolado? O sangue degolado, do animal degolado. Qual seria a diferença? Sim, a diferença está no uso. Porque aquele animal que era para a alimentação, que era degolado, o sangue ia para onde? Para a terra e era tapado. Mas o sangue do animal que era para oferta era pegado pelo sacerdote e servia para aspergir o altar. Os irmãos estão a ver? Sangue, mas um que é consagrado e o outro que é, digamos, deitado fora. Certo? Portanto, um que qualquer deles não era bebido, não era tocado. Certo? Mas havia uma exigência de Deus que o animal para ser morto tinha que ter menos de um ano. Sim. Isso era no caso da Páscoa. É? Tinha que ser um animal perfeito, puro, sem mácula. Exatamente. Então, verso 23, aqui. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Então, Hebreus capítulo 9, verso 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, que é para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote de ano em ano, entra no lugar santo com sangue alheio. De outra forma, necessário fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. E agora, por isso é que eu fui lendo isto, capítulo 10, verso 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Portanto, a lei pela expiação de animais foi necessária, mas não era nem definitiva, nem suficiente. Era suficiente para aquele tempo, não havia outra. Mas com a vinda de Cristo, tudo isso foi substituído. E foi substituído de uma vez por todas. Agora reparem, a questão do sangue, do derramamento de sangue, que é importante aqui. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, a questão do sangue, e procurando concluir, porque, de certo modo, o tempo já esgotou, a questão do sangue, ainda capítulo 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. É impossível. Ou seja, para os judeus no Antigo Testamento, aquela era a ordem de Deus, era a norma, era isso que eles deveriam seguir, e o sangue, digamos, era tido em grande conta também porque servia para expiação de pecados. Hoje, não temos o sangue em menor conta, porque, digamos, é a vida da pessoa, não é? Mas ele já não serve para expiação de pecados. Nem para judeu, nem para não judeu. Mas isso também não nos resolve aquela questão de que posso eu comer arroz de cabidela, por exemplo. Espere, irmã, espere. Sim, espere. E o sangue do corpo apanhado. Sei. Já com a oração era não olhar e fazer isso. Era. Eu sei. É arroz de sangue, é sim, senhor. E se os irmãos perguntarem, o pastor come arroz de sangue? Como? Já comi há alguns anos atrás um arroz de cabidela, começou muito bem. O que é que isto tem a ver com a questão da minha religiosidade e da minha saúde? Então vou colocar as coisas assim. Quero dizer aos irmãos também que respeito a vossa opinião nesse aspecto aí. Isto porquê? Porque eu já fiz a separação daquilo que é sagrado, não é? Daquilo que é doutrina, daquilo que é, digamos, prática comum. Como judeu, eu não estou obrigado a comer desta carne e a deixar de comer daquela. Certo? Como judeu eu não estou, porque eu não sou judeu. Tem razão. Assim é mais claro. Então, como não judeu, eu não estou obrigado. E mesmo em relação à questão da Assembleia de Jerusalém, é certo também que eu não me devo prostituir, não vou comer carne sacrificada aos ídolos, isso quero garantir aos irmãos. Se eu sei que algum alimento, seja qual for, foi sacrificado a um ídolo, se eu sei, eu não vou comer. E não vou comer por uma questão de não estar a dar o testemunho a quem me está a vender ou a quem está ali a comprar comigo. Não porque me faça mal ou porque eu fique contaminado por causa disso. E isto tomando as palavras do apóstolo Paulo de que o ídolo não é nada. Se não é nada, a carne sacrificada aos ídolos também não sofre alteração. Mas há uma questão que pode ter alguma influência de testemunho aqui. Então eu prefiro não fazer tropeçar quem quer que seja. Mas nós estamos a ver a questão, é um princípio meu aqui. A questão do arroz de cabidela, de facto, nunca tinham colocado isso assim, eu já tenho comido. A questão de um cozido à portuguesa, para mim deve ter também, e tem os enchidos.
E os enchidos, todos eles têm sangue, mesmo o chouriço de carne, sangue. A questão de um bom bife, deixem-me dizer aqui também, uma ouvida, a minha esposa gosta do bife mal passado. Eu é médio passado. Algum sangue está lá. Há quem lave, torna a lavar para tirar todo o sangue. Claro que é diferente do animal que foi degolado, não é? Há várias implicações aqui. Então, meus irmãos, em que é que eu me fico? Em relação à palavra de Deus, para mim é claro isto, e concretamente com a questão do sangue. O sangue tinha um valor expiatório. Valor expiatório esse que deixou de estar no animal e passou a estar exclusivamente em Jesus. Portanto, é pelo sangue de Jesus que o meu pecado é expiado. Não pelo sangue de qualquer animal, seja o qual for. Segundo, a questão de degolar um animal por causa do sangue. Eu direi que ainda hoje pode ser uma prática de higiene, pode ser uma prática também de um hábito alimentar, que alguém prefere comer desta maneira ou comer daquela. Não é por comer desta maneira ou comer daquela que está a cometer pecado. Portanto, eu prefiro colocar as coisas assim. Deixar a questão dos costumes e tornar a questão de relacionamento com Deus. Não considero que seja pecado porque eu estou desobrigado na medida em que não sou judeu. E a questão de expiação de sangue estava diretamente relacionada com o derramamento de sangue, com a expiação de pecado. E isso foi por Jesus. E o sacrifício de Jesus e a expiação, o derramamento do sangue de Jesus foi único e é insubstituível. Nada de algum animal substitui ou acrescenta alguma coisa ao sacrifício de Jesus. Portanto, em termos da minha salvação e do meu perdão de pecados, aquilo que Jesus fez foi suficiente. Não há nenhum animal cujo sangue seja suficiente para isso, porque estaria a invalidar o sacrifício de Jesus. Portanto, não pode ser a questão religiosa, ou a questão espiritual, ou a questão doutrinária aqui. É mais uma questão moral, ou uma questão de higiene, ou uma questão de sociabilidade. E aí, meus irmãos, eu direi, usem o bom senso, usem a consciência, porque o Espírito Santo fala à consciência, e deixem que realmente o Espírito Santo vos mostre se aqui devem comer ou não devem comer. E isto quer comer. Não estou a dizer beber sangue, porque essa prática nem sequer se põe a nós ocidentais. A questão de transfusão de sangue a mim não me causa repulsa nenhuma, porque hoje há meios clínicos que apuram a necessidade de uma transfusão de sangue e o sangue que é mais adequado. Não é? Agora, também a questão da transfusão de sangue aqui hoje está, digamos, muito associada e é rejeitada porque consideram que a alma está no sangue. Isto não é verdade. A alma não está no sangue. A alma é outra coisa. E a propósito disso, quem quiser melhor entender a diferença entre alma e espírito, venha na próxima quinta-feira. Porque na quinta-feira passada, nós ficámos ali, digamos, exatamente em torno deste debate, o que é alma, o que é espírito. Então, na próxima quinta-feira, eu vou desenvolver, como fiz o domingo passado, e hoje a questão do comer e do beber, vou fazer isso em relação à alma e ao espírito também. Os irmãos venham quinta-feira, podendo, querendo, porque iremos tratar dessa questão. Ainda ficou um outro assunto por tratar, que eu terei a oportunidade, mas na próxima semana já retomaremos Romanos capítulo 3, que é a questão da bebida. É possível beber bebida alcoólica ou não? Concretamente, beber vinho. Que alguns consideram que não também, ou que isso pode ser pecado, seja o que for. No próximo domingo eu também abordarei essa questão brevemente, porque também faz parte da questão de comida e bebida. Não é? E agora, meus irmãos, quem não gosta de café, vai ficar aqui. Quem gostar de um cafezinho pode subir ao primeiro andar, está bem?